Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Christian e hoje vou trazer o resultado do Banco do Brasil, segundo trimestre de 2024. Além disso, também vamos olhar preço-teto, analisar as projeções de lucros para o exercício fiscal de 2024. Será que ele vai continuar mantendo esse pagamento de dividendos? É o que vamos ver. E além disso, o banco também anunciou um pagamento de dividendos e JCP. Então, em primeira mão aqui para vocês, bora lá ver os resultados do banco. O banco registrou um lucro líquido ajustado de 9,5 bilhões no segundo trimestre, o que representa um crescimento de 8,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. Eles destacam isso devido ao sucesso na execução de uma estratégia direcionada à proximidade com o cliente e materializada cada vez mais na experiência digital. Além disso, também a diversificação das receitas e o controle dos custos. Enquanto que no primeiro semestre de 2024, o lucro líquido ajustado alcançou 18,8 bilhões, um crescimento de 8,5% na comparação com o primeiro semestre de 2023. Eles explicam que o total afetado pelas enchentes no Rio Grande do Sul, adiante a carteira total foi 6% dos municípios afetados, e destes 6%, 51,7% no agro, 17% pessoa física, 29% pessoa jurídica e 2,2% o governo. A previsão para crédito de liquidação duvidosa fechou o trimestre em 7,8 bilhões, bem acima do segundo semestre de 2023, um pouco abaixo do primeiro TRI de 2024. Porém, já a recuperação de crédito, ela subiu bastante em comparação com o segundo TRI de 23 e o primeiro TRI de 24, fechando na casa dos 2,9 bilhões, quase 3 bilhões. Isso também fez com que os descontos concedidos subissem bastante. A margem financeira líquida fechou em 17,7 bilhões de reais. Aqui eles trazem que o lucro líquido fechou em 9,5 bilhões, o lucro líquido ajustado. E aí, tirando os itens extraordinários, o lucro líquido fecharia em 8,9 bilhões de reais. Um ótimo retorno sobre o patrimônio líquido, fechando na casa dos 21%. O banco vem crescendo sua carteira de crédito ampliada, fechando na casa dos 1,1 trilhão de reais. Um crescimento de 3,9% em relação ao primeiro TRI de 24 e 13,2% em relação ao segundo trimestre de 2023. Uma das questões para ficar atento aqui é a questão da inadimplência mais 90 dias e o índice de cobertura. O índice de cobertura acabou caindo, caiu bastante, de 196 para 191, e a inadimplência cresceu, mas ainda não é um crescimento tão exponencial assim, de 2,7% para 3% em comparação ao segundo trimestre do ano passado. Se essa margem continuar seguindo e esse patamar de inadimplência ele vem acontecendo também, por exemplo, no Nubank, que cresceu bastante no último trimestre reportado, enquanto que em alguns bancos, como por exemplo Bradesco, Santander, eles estão conseguindo controlar um pouco mais, né? Chegaram a patamares bem elevados. O Banco do Brasil agora começa a ter essa leve alta da inadimplência. A inadimplência de pessoa física, ela teve uma certa estagnação aqui desde dezembro de 23, fechando em 4,81%. Caiu um pouco aqui ano passado e ela está se mantendo estável de certa forma. Mostra que o banco vem trabalhando bastante para manter esse índice estabilizado, né? Analisando melhor como que vai liberar o crédito para a pessoa física. Isso também faz com que a cobertura seja menor para pessoas físicas. A cobertura fica em 171,9%. Enquanto que em carteira de crédito de pessoa jurídica, tivemos um bom aumento de 7% de trimestre a trimestre e 13,2% do segundo trimestre de 2023 para o segundo TRI de 24. A inadimplência também ela teve uma leve alta, mas ela se mantém estável nos últimos 3 trimestres, mantendo na casa dos 3%. Um ponto a se destacar é a grande queda na cobertura, no índice de cobertura de pessoa jurídica de
273% para 205%. Isso começa a fator que começa a chamar atenção, e isso demonstra que talvez nos próximos trimestres, se a inadimplência continuar subindo, vamos ter um ponto de atenção, porque pode ser que caia bastante o lucro do banco, ele vai ter que fazer mais provisões. E um ponto a se destacar é a inadimplência do agronegócio, que teve um aumento expressivo, quase triplicando, saindo de 0,58%, chegando a patamares de 1,32%, o que não é comum. O nosso agro ele é muito forte. Teve um aumento de 0,7% na carteira de crédito e 16% no ano, um ótimo aumento. O índice de cobertura também caiu bastante para 198%, de 232 no segundo trimestre de 23. As provisões para crédito de liquidação duvidosa caíram em relação ao primeiro trimestre de 24, 8,6%, mas do segundo tri de 24 para o segundo tri de 23, um aumento de 8,8%. Enquanto que no primeiro semestre de 23 a gente somou a bagatela de 13 bi em provisões para crédito de liquidação duvidosa. No primeiro semestre de 24, a gente fechou em 16,3 bilhões. Isso dá um aumento de 25%. Então, começa agora a ter uma preocupação com a questão da inadimplência, mas que ainda está totalmente controlada. Como vocês podem analisar, o agronegócio, a carteira do agronegócio, ela é de 375 bilhões, enquanto que a carteira para a pessoa jurídica fechou em 421 e pessoa física 320, ou seja, os três setores do banco estão bem equilibrados. Pessoa física vem se mantendo estável, uma leve alta. Pessoa jurídica, tivemos uma alta considerável do ano passado para esse trimestre. E o agronegócio, a gente teve essa alta exponencial. Esse aumento aqui mais do que dobrou a inadimplência se compararmos junho de 2023. As despesas também acabaram subindo 4,1% comparado ao primeiro tri de 24 e 5% se compararmos o ano passado. As projeções, então, fecharam dentro do esperado. Tínhamos um intervalo de 8 a 12%, fechamos em 11,5%. Pessoa física também, 6 a 10%, fechamos em 6,2%. Empresas acabou crescendo a carteira, 11,4%. Agronegócio também cresceu, 16,6%. Negócios sustentáveis também, 11,5%. A margem financeira subiu bastante, fechou em 16%. A notícia mais negativa de todas é que a provisão para a liquidação duvidosa da carteira ampliada, que estava aí na faixa dos 30 a 27 bilhões, fechou o primeiro semestre já na casa dos 16,3 bilhões. E a revisão foi para 31 a 34 bilhões no exercício fiscal de 2024. As receitas se mantêm estáveis, as despesas fecharam até abaixo do esperado, o lucro líquido fechando o primeiro semestre em 18,8 bilhões, o que daria dentro da expectativa dos 37 a 40 bilhões. Então aqui temos, se mantermos o lucro neste próximo semestre que virá, o segundo semestre de 2024, o banco fecharia com, deixa eu fazer uma conta rápida, 36 bilhões, 37 bilhões e 600 milhões. Então ele ficaria um pouco acima desta previsão de 37 bilhões. O banco também anunciou aí 15 centavos de dividendo e 31 centavos de JCP. Isso dará 26 centavos líquidos, descontando o imposto de renda, mais os 15 centavos. No total, 0,41 centavos por ação. Isso dá um yield de 1,55 por ação. A data com será no dia 21/8, data ex 22/8, sendo que a data de pagamento no dia 30, finalzinho do mês.
O banco até beliscou aí nos últimos dias os 25,68, 25,65. Quem tinha ordens válidas até cancelar, conseguiu pegar em um preço bem bacana. As cotações não estão saindo dessa região de preços. Claro que aqui a gente tem essa fase de acumulação que o pessoal estava aguardando, talvez, o resultado desse trimestre. É possível que você acredite que as cotações do banco vão subir no dia de amanhã, nos próximos dias, mas não se iludam. Muitas vezes, quando a gente acredita que, mas o resultado veio positivo, as cotações vão disparar, acontece o contrário, porque a gente não sabe o quanto que essa alta na inadimplência vai indicar para os investidores maiores um risco. Então eu não me surpreenderia se no dia de amanhã o banco atingisse um patamar de preço aqui na casa dos 25 novamente. Eu já vi muitas vezes acontecer essas situações. Não, mas vai subir, vai subir, vai subir. Gente, eu achar que vai cair, o que vai subir não muda nada. Agora, investidores gigantescos com muitas ações, esses sim, eles podem fazer com que o mercado, os grandes tubarões, esses fazem o mercado movimentar. Eu joguei um lucro de 37,6 bilhões, fui um pouquinho conservador, mas eu não me assustaria se esse lucro caísse para 35, 34 bilhões, caso a inadimplência venha a aumentar ainda mais e as provisões para crédito de liquidação duvidosa tenham que aumentar nos próximos 2 trimestres. Então, com esse lucro, uma base acionária de 5,7 bi de ações, um lucro por ação de R$ 6,59. Um payout de 45 daria um dividendo projetado de R$ 2,58, sendo que neste ano ele já pagou próximo a R$ 1 de proventos. Se eu quisesse ter um dividend yield esperado de 10%, meu preço teto ficaria na casa dos 25,79, e é o preço que ele estava próximo a esses patamares e chegou a cair abaixo disso. Porém, se eu quiser ser um pouquinho menos conservador e ter um yield de 9, eu vou ter um preço teto na casa dos 28,65. Obviamente que é melhor ser mais conservador e ter mais margem de segurança do que ficar comprando muito acima. É possível sim. O banco se encontra, na verdade, em uma fase de acumulação aqui, então acredito que boa parte dos investidores estava aguardando o resultado desse trimestre para identificar se a inadimplência ia vir muito alta. Então é possível, como eu disse, que os grandes investidores não tenham gostado tanto assim dessas pequenas altas na inadimplência, principalmente no agronegócio e pessoa jurídica. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa breve análise. Se inscrevam aqui no canal para não estar perdendo mais vídeos. E é isso aí. Tamo junto. Fiquem com Deus e até a próxima.